E assim, e as opções, né, cara? De quem faz gol não joga, né, cara? Porra, é impressionante, cara. osso. Hoje eu levantei aqui no programa, todos os gols do Flamengo nesse retorno aí. Cara, é impressionante. Só quem faz gol é Arrascaeta, Pedro, Luiz Araújo ou Léo Pereira. Léo Pereira tem mais gol que Samuel Lino e que Plata, por exemplo. Doideira. Acho que empatam, acho que eu tô empatando. 2 cada um. 2 Samuel Lino, 2 Plata, 2 Léo Pereira. Então, assim, cara, não dá pra entender. O Pedro não pode ficar de fora. Ou vocês acham que o Felipe tá certo deixar o Pedro de fora? Eu acho que, assim, tem jogador que ele não pode passar um jogo mal que ele já é sacado. O Pedro é esse. Eu acho que o Felipe Luiz, eu concordo com o Messi quando ele fala que o Felipe Luiz ele tem uma convicção fixa. Por exemplo, o centroavante dele não pode ter o estilo do Pedro. Exatamente. Mas que ele Aí, falou qualquer na coletiva coisinha que que o Pedro adaptaria não o anda, Pedro, né? Ele já 2 corre vezes que ele pro falou. coisa. Por exemplo, o lateral esquerdo dele tem que ser defensivo. Às vezes ele mata o Ayrton Lucas quando ele bota ali. Exatamente, também. O direito tem que ser muito ofensivo. Não é a cara do Varela. Por que Exatamente. ele não muda o lado em algum momento? Porque ele vai ter que sacar o Samuel Lino. E joga o Plata do outro lado lá. O Plata também Entendeu? não é o cara do 1 para 1, também não é do Então, Rabisco. mas O Luiz Araújo não consegue entregar isso. esse é o grande da questão. Tipo, eu tava até brincando com o Bigode outro dia. Muda a dinâmica, tenta surpreender o adversário, treina agora. O Ayrton Lucas não é avião atacando. Então, você acabou Bigode de contratar sabe disso, o Carrascal. né, Pô, você acabou de contratar o Carrascal, mano. O Carrascal, naturalmente, ele jogava de um meia mais O Ayrton aberto Lucas pelo lado faz gol esquerdo. ainda. O Ayrton Faz Lucas gol, faz. o Bigode sabe Não, disso. o Ayrton Lucas é uma máquina atacando, gente. O Vinha também vai bem atacando. Muito, também. muito bem. Só que ele quer que o Ayrton Lucas faça o que o Alexandro faz. Não existe isso. E aí, o que aconteceu nessa trajetória do Felipe Luiz? Ele começa com o Gerson pela direita. Ótimo. É o que você quer? É o que você quer. Gerson tá lá, pá. Gerson foi vendido. O que ele tentou? Vou tentar o Saul. Não deu certo. Quando o Carrascal chegou para ser o substituto do Arrascaeta, ele falou, ora bolas, olha só o que eu descobri aqui. Achei meu meia pela direita de novo. O Plata, que estava voando pela direita, se associando com o Arrascaeta, crescendo com o Pedro, crescendo com todo mundo, ele falou, Plata, agora tu é meu centroavante. E, pasmem, o Pedro conseguiu perder a vaga pro Bruno Henrique, gente. Então, assim, isso me incomoda muito. E eu comentei com ele na live lá no dia que a gente foi no julho, eu falei, Bigode, esse aqui é o time que o Felipe Luiz quer na cabeça dele. E eu falei exatamente o time que entrou contra o Cruzeiro, com o Plata centralizado. Ele falou, mas aí quem sobra? Aí o Bigode, na minha concepção, quem sobra não é o Pedro. Mas sabe quem vai sobrar? Pedro. O que aconteceu contra o Cruzeiro? Pedro sobrou. Não deu um jogo. Eu acho que eu falei terça, o jogo foi quinta. Tipo assim, parece que ele já tá treinando o time pensando em assumir o Brighton lá que vai jogar com os ponta rápido, não sei o que, sem o atacante. Pode ser, você não tá errado não, cara. Eu penso, Existe caraca, esse mano, mundo. Por isso que, assim, até a questão lá do Boto, né? Não sei se é o Boto, não é? Enfim. De tava querendo vender o Pedro já pensando de uma forma de jogo. Só que, meu irmão, quem tá ali agora é o Pedro. E ele faz gol, mano. Então é ele que tem que jogar, mano. Esquece. Se tu quer pensar jogar de outra forma. Quem tá ali no momento é o Pedro. O dia que o Arrasca falhar, que tava voando e começou a dar uma caída, normal, ninguém aguenta. Quem sustenta o cara que é o Arrascaeta é o Pedro, pô. A impressão que tem é que se o Arrascaeta e o Pedro não sustentarem o time pra fazer Segundo gol... bastidores aí, segundo bastidores aí, o Pedro só joga porque que o Arrascaeta pede, hein? Pode Ah, falar. é? Né? Não tá pedindo Bastidores. Olha aí. bom. Não tá pedindo bem. É assim, eu imagino que a comissão do Felipe, que se fosse assim, teoricamente, né, nesse jogo teórico, nesse plano teórico, acho que o Pedro não jogaria mesmo, porque tem que jogar, porque senão não vai sair gol. Por isso que ele entra. Não, Senão inclusive, eu acho que ele sai no final do ano, cara. Se eu sou ele... E eu sairia. Ninguém Acho que aguenta ele fica, acho que ele vai ficar. Mas tá perdendo tempo Ah, de o Pedro. carreira. É, o Pedro. Se eu sou o Pedro, Pedro, eu falo, gente, ó, obrigado por tudo, mas pode me negociar tá agora. Ele perdendo não é só o tempo, Pedro, né, cara? Eu acho que tá faltando... Se o Pedro estivesse num outro time, pô, ele já estaria com números absurdos. Pedro Gente, titular o em qualquer Pedro time. podia ser titular, podia ser artilheiro do Brasileiro, convocado para a seleção, 9 da Copa, talvez um reserva na convocação. Só que ele não consegue nem entrar em campo, caraca. Contra o Corinthians, a gente precisa Os últimos 3 jogos do Flamengo não isso. fez gol, é coincidência. Os últimos 3 jogos. Contra o Bahia, ele saiu com 10 minutos da cada expulsão. Contra o Cruzeiro, ele entrou faltando 10 minutos, 35 do segundo tempo. Ele e Luiz Araújo. Contra o Corinthians, não saiu nem do banco. E se você botar um quarto, contra o Estudiantes, ele saiu com 10 do segundo tempo, jogou só o primeiro tempo. Então, assim... Mas no jogo da volta, ele não é titular no jogo da volta, não. Ele nem entra no jogo da volta, o Pedro. Estudiantes... Estudiantes, o titular foi o Bruno Henrique, eu acho. Não, Pedro foi titular. Certeza? Na Argentina? Na Argentina. Não, jogou. Não, jogou e saiu no... Jogou mal.
Igual todo mundo, né? Perdeu, entre Igual aspas, todo o gol mundo. no segundo pau. É, que o zagueiro segundo pau que veio- ele vai de carrinho, o cara chega de carrinho. Ah, é verdade. Ele foi verdade, titular, é. ele saiu, tanto que ele não bate pênalti, né? Ele não tá na disputa de pênalti. Perfeito. Né? Verdade. O Bruno Henrique seria o quinto a bater, sei lá. É. Então, Ah, é Ou é o controvérsia. Saul, né? Tinha o Saul também. era um deles ali. Mas o Pedro jogou. Só que acontece, aí muita gente classificou assim, o Pedro foi mal. Não, todo mundo foi mal Todo contra o mundo. Estudiantes. Todo mundo. Muito. Não dá pra você classificar ainda, mas o centroavante tem que ser abastecido. Então, se a bola não chegar a ele, aí chegou uma bola que ele quase fez o gol de carrinho. O cara também teve medo de tirar de carrinho. Sim. Se ele chegasse mais inteiro, talvez a bola subisse. Mas, porra, ele chegou já se esticando, que é uma coisa que o Pedro faz que outros não fazem, que é se atacar na bola, se atirar na bola. Né? E faz gols assim. Querer gol. E eu repito, cara, a questão aqui não é só defender o Pedro. Eu falo isso direto. Porque eu conheço o Pedro há muitos anos. É bom falar, não é só defender o Pedro. É simplesmente, se o Pedro não jogar, quem vai entregar gols? Quem vai fazer gol? Porque, por exemplo, eu fico imaginando, Bigode e Cleitinho, a gente debate isso aqui direto aqui no nosso programa da manhã aqui. Como é que tá a gestão de grupo dele? Como é que tá o Cebolinha, por exemplo? Como é que tá o Luiz Araújo? Que acabou de entrar contra o Corinthians, fazer o gol da vitória, e no outro jogo tá com 35 do segundo tempo. Sabe? Então, assim, não dá pra entender. O Cebolinha entrou contra o Atlético Mineiro, meteu o gol. Aí teve outro jogo que ele entrou também, que foi bem, deu assistência. Contra o Vasco, que ele chuta, a bola bate no travessão, Travessão, aí a na jogada volta, exatamente. flui, e gol do Depois Carrascal. Qual é esse daí? Do O Vasco Vasco, agora. gol do Carrascal. O gol do Ah, Carrascal Cebolinha, é um Jardim chute corta, que ele Cebolinha, bota Cebolinha no... tá Lembra do Zazar, lembra do Zazar. Sim, Lembra sim, do sim. Zazar. Porra, então assim, o que acontece, cara? E o cara não joga mais. Aí é que eu te falo assim, o Cebolinha pode estar até o degrau abaixo do Samuel Lino. Respeito quem pensa dessa forma. O Samuel Lino pode ser mais jogador. Mas será que o Cebolinha não pode entrar faltando 10, 15 minutos contra o Grêmio, por exemplo, que o Samuel Lino estava morto, e o Ayrton Lucas também, e aí a bola sai, o pênalti pelo Pavão, porque o Samuel Lino não pressiona o cara, deixa a bola descoberta, e aí o Ayrton Lucas, a bola bate na mão dele, o pênalti. Sabe? São algumas coisas, com o Carrascal no banco, com o Cebolinha no Sim. banco, sabe? Pode usar o próprio Bruno Henrique aberto na esquerda ali. Então, assim, são algumas coisinhas dele que eu acho que ele acaba se perdendo, cara. Uma coisa, não adianta ele virar na coletiva e falar assim, eu tenho o melhor elenco do Brasil, do América do Sul. Estou muito satisfeito com o meu elenco. E nunca falha 5 substituições. Às vezes morre com 2 substituições. Não, no jogo contra o Cruzeiro, praticamente antes. Morreu com antes 2. dos Ele morreu com 2. Mas antes dos 35, ele só fez uma. Só fez E uma. o time jogando mal. Aí ele citou. Não, aí gosta de comparar os outros. Não, o Cruzeiro também mexeu muito pouco. Não é? Mas o Cruzeiro tem o elenco que ele tem? Ele citou que era estratégia. Provavelmente ele estava esperando para ver o que o Jardim ia fazer para ele meio que retrucar. Mas, irmão, aí tu deixa o passo passar. Com você, Bigode, que você falou. O plano de jogo dele ele fazia bem. Vou dar uma caidinha agora, mas faz bem. A leitura de jogo dele para mudar é muito complicada. Ele já falou isso numa coletiva, que ele demora realmente para entender quando tem alguma mudança Sim. e tal. Só que ele tem uma comissão técnica lá. Quer ver uma parada que eu acho que tinha que ter e não tem? O Abel bota 2 caras lá em cima, lá para ficar vendo o jogo de cima, para poder passar. Ele não tem ninguém. Bota os caras lá em cima, para os caras verem o jogo melhor, ver o jogo em campo inteiro. Talvez ajude o cara a ficar na beira do campo ali, talvez não enxergue tão bem. Então, Concordo. assim, eu estou muito preocupado com essa É questão. que eu acho que é quando é pressão, cara. É quando ele é pressionado. Quando ele tá na calmaria lá, fazendo o bagulho todo, eu acho que ele pensa, o plano de jogo dele, ele vai pensando como vai ser o jogo. Se a coisa não andar, cara, eu acho que ele toma esse baque, sabe qual é? É como se o chefe fosse torcedor e tu tá trabalhando em casa. Aí um belo dia tá o teu chefe atrás. Vai, trabalha logo. Tu vai se sentir pressionado e não vai conseguir fazer direito. Então, existe. E assim, eu concordo muito contigo. Quer um exemplo contra o Botafogo? Não faria isso em nenhuma hipótese, mas agora eu faria. Pra mim, Samuel Lino é banco, gente. E não é porque ele é ruim, não. Não, tem que ser, pô. Não, e não é porque ele é ruim, eu acho ele muito bom jogador. Ele é extremamente promissor a ponto de se tornar um dos principais jogadores do Flamengo. Mas, irmão, a fase dele é ruim. Felipe Luiz não fala que o campo fala. O campo está gritando. Samuel Lino no banco. Até pra você falar assim, Lino, você tá tão mal que o teu prêmio é banco. Sabe o que ele diz pro Lino todo dia? Lino, parabéns por um jogo merda. O próximo tá titular de novo. Falou de novo agora no domingo, de novo. Bota o Cebolinha. E eu nem gosto tanto assim do Cebolinha, mas deixa o cara. Vai que tu descobre que o assim, Cebolinha vai te ajudar a carregar o time de Eu novo. acho que ele pode até ser titular, tá? Ele e Plata, podem ser titular, com o Arrascaeta e com o Pedro. Sim. Mas que no segundo tempo, quando o cara cansa ou tá mal ou cansa, substitua. Sim.